Prezados colegas de reputação ilibada e notório saber jurídico. Tô chegando com os princípios, rapaziada. Esse vídeo vai dar uma breve introdução sobre os princípios penais fundamentais. Considerando o Estado Democrático de Direito, que já trabalhamos em outro vídeo, não podemos falar em lei penal sem que estejam envolvidos os princípios. E, pela importância que eles têm para o ordenamento jurídico, eles são denominados de fundamentais. O Nilo Batista chama eles de princípios básicos, mas a ideia central é a mesma. Eles são indispensáveis para o nosso direito penal. Cada vídeo vai se debruçar sobre um princípio fundamental diferente, mas vocês já perceberam que eu não faço nada sem contextualizar ou entrar numa perspectiva histórica antes. Mais genericamente, os princípios são considerados como os norteadores da aplicação da lei penal. E, diferente das regras, eles são muito mais abstratos, porque eles precisam abranger casos diversos. E a grande maioria que eles puderem abranger. Eu tô falando isso considerando que norma é o gênero, princípios e regras são as espécies. Uma aulinha resumida de ED aqui, porque eu não posso adentrar nesse tópico, qualquer coisa vão ler Miguel Reale, se vocês quiserem entender mais sobre o assunto. Os princípios também se destacam pelo seu significado político, pelo seu surgimento histórico, pela sua função na sociedade e na vida jurídica, e nós vamos aprofundar esses aspectos em cada um dos vídeos específicos. Também não posso deixar de falar que os princípios têm uma validade que não pode ser afastada. Ou seja, sempre que formos criar, julgar ou aplicar a lei penal, devemos verificar se os princípios penais fundamentais estão sendo obedecidos. Lembra que eu falei lá no vídeo sobre política criminal que ela precisa ser fundamentada pelos princípios penais fundamentais? Pois é, se não lembra, vai lá assistir de novo. E não se engane, os princípios penais não precisam constar expressamente da lei para valer, para surtir efeitos. Mas a pergunta que fica para vocês refletirem é: o que a gente faz quando não se obedece aos princípios penais fundamentais? Bom, o princípio da culpabilidade, por exemplo, ele não está definido em nenhuma ordem ou norma do sistema jurídico brasileiro. Mas ele precisa ser considerado pelo legislador, pelo juiz e pelo executor. É o administrador, né? Um dos âmbitos aí. A professora Ana Elisa Bechara fala que o direito penal tem autonomia, e essa autonomia é metodológica. Que não esquece de assistir hoje, gente, simplesmente. Isso significa que o direito penal tem valores próprios, ou seja, ele não precisa se reger e não se comunica com os princípios de outros ramos do direito, como o direito civil. Eles são mais específicos. Por isso, o Nilo Batista fala que a busca por esses princípios demonstra um duplo esforço, tanto para caracterizar o direito penal, quanto para limitar a lei penal, definindo efetivamente o que é direito penal. Sendo assim, tanto o juiz, quanto o legislador, quanto o intérprete, ao lidarem com alguma coisa de direito penal, devem valorar conforme o direito penal, e não conforme os princípios gerais do direito, pelo menos não em regra, pelo menos quando isso não for em benefício do réu, digamos. Outra coisa que influencia esse processo de valoração é saber que o direito penal nasce de uma conformação social. Por exemplo, cada cultura interpreta uma ação de uma forma, e isso vai gerar normas diferentes dentro dos paradigmas de Estado que cada uma dessas culturas tem. A gente já falou disso quando eu disse que nos Estados Unidos alguns estados proíbem a prostituição, enquanto no Brasil aqui não é legalmente proibido. Por causa disso, a gente pode dizer que existem normas mais ou menos coerentes a depender do estado escolhido para aquela sociedade, ou para o estado escolhido por aquela sociedade. E de novo, eu vou repetir, porque nunca é demais. O direito penal serve para proteger o indivíduo da aplicação do poder de punir do Estado, e os princípios exercem um papel relevantíssimo dentro disso. Por isso, a gente vai trabalhar com base no pluralismo político
e no princípio da dignidade humana, postulados que eu também já aprofundei com vocês no vídeo sobre direito penal e Estado Democrático de Direito. Inicialmente, eu não vou abordar muitas polêmicas sobre os princípios, porque eu acho que as ideias majoritárias precisam se assentar na cabeça de vocês primeiro. Mas, se der na telha, depois eu me dedico a problematizar as coisas aqui com vocês. Tendo isso esclarecido, o primeiro princípio que nós vamos abordar vai começar do começo. Vamos falar do princípio da legalidade. Então, um beijo, um queijo e bons estudos.